Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Nesta noite, meus queridos irmãos, eu quero agradecer ao meu grandioso Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui, meus queridos irmãos, para testemunhar das grandezas do Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao irmão Renan, meus queridos irmãos, por ter me concedido essa oportunidade. Louvado seja Deus. E nesta noite, por ser um culto de jovem, aleluia, louvado seja Deus, eu quero falar, meus queridos irmãos, de uma história muito conhecida, de um jovem por nome José. Louvado seja Deus. Uma história muito conhecida, mas se tu se ligar com Deus, meus queridos irmãos, alguma coisa diferente o Senhor vai falar contigo. Porque muitas das vezes nós dissemos, mais uma vez vai ser a mensagem dos 3 jovens da fornalha, mais uma vez vai ser a história de Daniel, mais uma vez vai ser a história de José. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela se renova a cada dia. Eu quero dizer que o Deus que fez a Bíblia, Ele se renova a cada dia. Ele quer falar no teu coração nesta noite, jovem. Louvado seja Deus. E assim fala a palavra de Deus. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. Louvado seja Deus. Os queridos irmãos, José, louvado seja Deus, um jovem, aleluia, que tinha os seus irmãos, 11 irmãos, louvado seja Deus. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que José, aleluia, ele era filho de Jacó, o homem que Deus, louvado seja Deus, mudou o seu nome para Israel. E a Bíblia diz que Jacó estava, aleluia, ali morando numa cidade por nome Canaã. E José, meus queridos irmãos, apacentava, aleluia, os rebanhos de ovelha de seu pai com os seus irmãos. Louvado seja Deus. E ali, meus queridos irmãos, os seus irmãos não se davam muito bem com ele, os seus irmãos não gostavam muito dele. Louvado seja Deus. Por ele, meus queridos irmãos, ser o filho da velhice de seu pai, a Bíblia diz que José era amado de seu pai. Louvado seja Deus. E por ele ser amado jovem, o seu pai fez uma túnica, que é uma roupa, aleluia, que dava para os sacerdotes vestir. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, José era querido de seu pai. Louvado seja Deus. E ele tinha ganhado uma túnica de várias cores. E a Bíblia diz que o ciúme entrou no coração dos seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos nem falavam muito bem com eles, nem se davam muito bem com ele, meus queridos irmãos, porque ele era querido de seu pai. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, e a Bíblia fala, louvado seja Deus, que José teve 2 sonhos. E José resolveu contar os seus sonhos para os seus irmãos. O que eu vejo, meus queridos irmãos, uma diferença em José e uma diferença em Davi. A Bíblia diz que José teve 2 sonhos e contou para seus irmãos. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando Davi chegou à presença do rei Saul, ele falou, aleluia, que quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, veio um urso e ele o matou, veio, aleluia, um leão e ele o matou. 2 coisas que aconteceu na vida de Davi e 2 coisas que aconteceu na vida de José. José contou para seus irmãos, mas Davi guardava aquilo em segredo. Como é que um jovem, meus queridos irmãos, aleluia, consegue matar um leão se Deus não for com ele? Como é que um jovem consegue matar um urso se Deus não estiver com ele? Eu vejo aqui na palavra de Deus que o Senhor estava dizendo, Davi, eu já estou te preparando e já estou revelando para ti uma grande obra. Assim Deus também estava dizendo para José, José, eu estou te mostrando este sonho, José, porque mais na frente, aleluia, tu vai se lembrar destes sonhos, louvado seja Deus, e tu não vai, José, olhar para trás e não
não vai desistir da caminhada, porque este sonho eu vou realizar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que José teve sonhos. José, aleluia, contou para seus irmãos. José contou, aleluia, que ele estava no campo. Ele teve um sonho, contou para seus irmãos que precisava contar aquele sonho. José era um jovem, meus queridos irmãos, de coração limpo. José inocente, contou para seus irmãos. José estava querendo compartilhar com seus irmãos o sonho que ele tinha sonhado. Aleluia, louvado seja Deus. José disse: nós estávamos, meus irmãos, aleluia, e eu via, aleluia, o meu molho, aleluia, ficando de pé, e os vossos molhos, 11 molhos, vinha e arrodeava e se prostrava diante do molho. Aí os seus irmãos começaram a se irar. José teve outro sonho. Ele disse que 11 estrelas, a lua e o sol, aleluia, se prostravam diante dele, e contou para seu pai e para seus irmãos. A Bíblia diz que o seu pai, louvado seja Deus, disse: menino, aleluia, tu está doido, menino? Que sonho é este? Será que eu e sua mãe e seus irmãos iremos se prostrar diante de ti? Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jacó guardava este sonho no seu coração. Louvado seja Deus. Jacó ficou com aquele sonho guardado, porque Jacó, meus queridos irmãos, ali ele estava sabendo que algo Deus estava reservando para José. Jovem, se tu tens sonho, eu quero dizer que os teus sonhos, louvado seja Deus, não está no coração do pastor, não está no coração do dirigente, mas está no coração do Pai. Está sendo guardado no coração do Pai. Louvado seja Deus. E o Pai guarda os teus sonhos no coração. Louvado seja Deus. Aleluia. A primeira, aleluia, veste de José era a veste, meus queridos irmãos, de filho querido. Louvado seja Deus. Aleluia. José era querido de seu pai. Louvado seja Deus. E os seus irmãos, meus queridos irmãos, o abandonavam. A primeira coisa que eu vejo na vida de um sonhador, porque tem muitas pessoas que são sonhadores, meus queridos irmãos, mas não quero suportar. Eu não sei como foi que tu chegou aqui nesta noite, jovem. Talvez tu chegou dizendo: eu não vou conseguir, as promessas que Deus fez na minha vida não vai acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Há quanto tempo Deus me prometeu isso e nunca aconteceu? Louvado seja Deus. A vida de um sonhador não é muito fácil. A primeira guerra de José era dentro da sua própria casa. José era rejeitado dentro da sua própria casa. Louvado seja Deus. Mas ele podia ser rejeitado, mas ele era querido do seu pai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que certa vez, meus queridos irmãos, os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas. Eles tinham dito que ia para um lugar chamado Siquém. Louvado seja Deus. E o seu pai chamou: José, vem cá, meu filho, vai lá ver onde os seus irmãos estão, traga a resposta se eles vão bem. A Bíblia diz que José, meus queridos irmãos, ele foi até essa cidade chamada Siquém. Louvado seja Deus. Mas ele ia andar